Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal, onde exploramos as eternas histórias da Bíblia. Hoje nos aventuramos em uma jornada fascinante pela história de Ezequiel, um profeta que não apenas testemunhou o trono de Deus, mas também entregou mensagens poderosas às antigas nações de Israel e Judá. Suas profecias abrangeram décadas, prevendo o surgimento e a queda de nações, oferecendo um vislumbre profundo do plano divino. Acompanhem-me enquanto desvendamos a envolvente narrativa de Ezequiel e exploramos as mensagens profundas embutidas. Nos seus profetismos, Ezequiel expressa a vontade de Deus para fortalecer e prevalecer, assim como Jeremias. Ele era tanto sacerdote como profeta, sendo parte do grupo de cativos levados para a Babilônia por Nabucodonosor em 597 a.C., uma década antes da destruição de Jerusalém. Esses cativos foram dispersos em diferentes assentamentos ao longo da Babilônia, formando pequenas comunidades com certo grau de organização e liberdade religiosa. Cerca de 5 anos depois, aos 30 anos de idade e ainda em cativeiro, Deus chamou Ezequiel para ser profeta, por volta dos 6 anos. Anos antes da destruição de Jerusalém, as profecias de Ezequiel continuaram por mais 16 anos após a queda da cidade, cobrindo um período de aproximadamente 22 anos. Portanto, no vídeo de hoje, vamos explorar a história do profeta Ezequiel e suas profecias. Meu nome é Lucas Dário e seja bem-vindo ao testemunho de Jesus Cristo e ao transbordo de graça. Então, vamos lá, mas antes de nos aprofundarmos nas profecias de Ezequiel, gostaria de pedir a sua ajuda. Por favor, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações se estiver gostando do vídeo. Deixe seu like, isso realmente me ajuda a produzir mais conteúdo. Sem mais delongas, vamos seguir para o vídeo da mensagem de Ezequiel. A principal missão de Ezequiel era atuar como um vigia em nome de Deus. Sua mensagem era direcionada a Jerusalém e Judá, mencionadas 23 vezes nos primeiros 24 capítulos. Curiosamente, a frase Ir Casa de Israel aparece em 78 versículos do livro, enquanto Ir Casa de Judá é encontrada apenas 5 vezes. Muitas pessoas erroneamente assumem que esses termos se referem ao mesmo grupo, mas nem todos os judeus são israelitas e nem todos os israelitas são judeus. As 10 tribos das... A população de Israel foi capturada pelos assírios cerca de 130 anos antes, enquanto o pessoal de Judá permaneceu relativamente seguro. Ezequiel às vezes parecia usar o termo povo de Israel de forma abrangente, especialmente nos primeiros 24 capítulos do livro. O contexto deixa claro que ele estava se dirigindo aos judeus e a Jerusalém. Em outras passagens, ele se refere à nação irmã dos judeus, o povo de Israel. Através de Ezequiel, Deus os advertiu sobre uma destruição iminente, a menos que se arrependessem e abandonassem suas práticas idolátricas e pecaminosas. O povo estava em uma situação delicada. É importante notar que, se não escutassem as advertências de Deus, seriam responsabilizados e enfrentariam as consequências de suas ações. Assim como todos os profetas, Ezequiel não trouxe apenas uma mensagem de condenação e tristeza. Deus proclamou que, após os israelitas sofrerem humilhação e privação nacional devido à sua desobediência, Cristo retornaria para inaugurar um tempo de paz e harmonia sem precedentes entre todas as nações, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Cristo. Mano, o cara tá falando que ele ia voltar para estabelecer a sua parada justa sobre as nações, sacou? Para entender as previsões do cara, é preciso dar uma olhada na história, desde a época de Moisés até o reinado do rei Salomão, uns 5 séculos atrás. Naquela época, Israel era formado por 12 tribos, que constituíam uma única nação. Mas após a morte de Salomão, houve uma divisão, 10 tribos foram para o norte e ficaram conhecidas como Israel, enquanto as tribos de Judá e Benjamim, junto com parte da tribo de Levi, ficaram no sul e passaram a ser chamadas de Judá. Essas duas nações permaneceram na terra que Deus lhes deu por mais de 2 séculos. Vários séculos após contínuas desobediências, as 10 tribos do norte, conhecidas como a nação de Israel, foram escravizadas pelos assírios. A partir daí, essas pessoas se dispersaram e foram perdidas ao longo dos séculos, agora conhecidas como as tribos perdidas de Israel. As tribos remanescentes do sul, que compunham a nação de Judá, continuaram por mais de 1 século até que seus pecados levassem à condenação de Deus. Os babilônios se tornaram a nação conquistadora, deportando-os em várias ocasiões. Agora, vamos nos aprofundar nas incríveis profecias de Ezequiel antes disso. Ao explorar as profecias de Ezequiel, é importante notar que não irei explicar seus significados aqui, pois isso demandaria horas de conteúdo. Muitas delas abordam tanto aspectos literais quanto simbólicos, assim como nos livros de Daniel e Apocalipse.
Costumo abordar esses temas gradualmente em vídeos explicativos, com este aviso prévio. Continuaremos com as primeiras profecias, nos capítulos 4 a 7. No capítulo 4, Ezequiel recebe a instrução de fazer um modelo de Jerusalém e sitiá-la. Em seguida, ele se deita de lado esquerdo por 390 dias, simbolizando 390 anos de iniquidade para a casa de Israel. Posteriormente, ele se deita de lado direito por 40 dias, representando a iniquidade da casa de Judá. Esse princípio de um dia representando um ano é encontrado em várias outras profecias. O capítulo 5 contém uma das profecias mais severas na Bíblia, conhecida como a profecia dos terços. Ezequiel, usando seu cabelo raspado, retrata como Jerusalém será punida por seus pecados. Um terço morrerá de fome e pestilência, outro terço será conquistado militarmente, e o terço sobrevivente será forçado à servidão estrangeira. Esta profecia adverte sobre o destino do mundo moderno. No capítulo 6, são repetidos os julgamentos que virão sobre Israel, acrescentando-se uma frase adicional: "E vocês saberão que eu sou o Senhor." Ao comparar o versículo 7 com os versículos 13 e 14, fica claro que isso se refere aos tempos finais, quando Jesus Cristo retornará à terra seguindo o cumprimento desses julgamentos. No capítulo 7, fica evidente que essas profecias contra Jerusalém, Judá e Israel são para os tempos finais, incluindo um período chamado de o Dia da Ira do Senhor, referindo-se ao ano anterior ao dia. Os capítulos 8 a 19 tratam da volta de Cristo, incluindo as acusações de Deus contra Jerusalém historicamente contra Israel moderno hoje, envolvendo referências a práticas pagãs agora enraizadas no cristianismo. No capítulo 9, Deus faz uma distinção clara entre os cidadãos comuns de Israel, carregados de pecado, e aqueles que reverenciam a Deus e suas leis. Profundamente entristecidos pelos pecados da nação, estes últimos terão a proteção de Deus, enquanto os primeiros sofrerão julgamento. No capítulo 10, novamente, Ezequiel tem uma visão do poderoso mundo espiritual com altos escalões. Os anjos chamados querubins apresentam essa visão que nos proporciona uma perspectiva do contexto histórico do templo em Jerusalém antes de 586 a.C. O capítulo 11 retrata um momento de invasão que prediz o destino de Jerusalém, o qual é um exemplo do destino de Israel antes do retorno de Jesus Cristo, conhecido como o Segundo Êxodo, refletindo o resgate de Israel da escravidão por Deus no Egito. O capítulo 12 descreve o exílio na época de Ezequiel, incluindo o rei Zedequias, e uma conquista no fim dos tempos. Muitas dessas profecias têm um cumprimento duplo, entende? Vemos acusações contra os líderes espirituais em Israel por idolatria e avisos de punição nacional iminente, junto com a garantia de que as pessoas que seguirem as leis de Deus estarão sob sua proteção. Os capítulos 20 a 23 trazem mais acusações contra Israel por infringir as leis de Deus, com destaque para a quebra do sábado no capítulo 20 e repetição disso no capítulo 22. Na época de Ezequiel, o sábado era sagrado, um sinal de um povo obediente a Deus. Os capítulos 24 a 25 trazem a quarta profecia, em que Deus permite a Ezequiel: "Minha querida esposa morreu sem um lamento visível." Isso simboliza o terrível destino iminente de Israel. O foco muda para advertências às nações não israelitas, começando por Amon, Moabe, Edom e Filístia nos capítulos 26 a 28 da profecia. Esses capítulos acusam Tiro e, de repente, Deus muda o foco para o verdadeiro poder por trás da corrupção de Tiro, Satanás. Deus descreve como este querubim outrora justo se tornou ganancioso, violento e arrogante. O capítulo 28 termina com uma prévia do segundo êxodo de Israel da escravidão e a transição para o seu assentamento na nos capítulos 29 e 33 do livro do Apocalipse, está escrito sobre a terra prometida durante o milênio, saca? Tipo, são umas paradas repetidas 6 vezes, e o foco principal é os julgamentos contra o Egito, mas também rolam umas indiretas para a Babilônia. Deus faz questão de deixar claro que está avisando a casa de Israel de forma justa, tá ligado? No capítulo 33, 21, 39, ele dá outra bronca sobre a iminente queda de Israel por causa da culpa dos pastores, que são os líderes espirituais do povo. Apesar dos pecados pesados de Israel que merecem castigo, Deus promete redimir, iluminar e restaurar o povo no tempo de Cristo. Voltar para a terra. Essa profecia com certeza se refere a eventos futuros. Ezequiel conclui com uma visão da terra milenar de Israel, onde Cristo reinará sobre a terra. Em visões, Ezequiel, ainda em Babilônia, é levado por Deus de volta à terra de Israel, vendo-a não como era em seus dias, mas como será após o retorno de Cristo. O novo templo milenar é descrito em detalhes surpreendentes através dos olhos de Ezequiel. Vemos portões, pátios, o altar e inúmeras características com dimensões complexas. Existem salas e
encarregado de sacrifícios, sacerdotes e cantores. As leis que regem o serviço e os padrões são explicados nos capítulos 40 a 44. Os últimos 4 capítulos apresentam uma visão mais ampla de Israel, com detalhes notáveis. Em resumo, o complexo do templo faz parte de um distrito maior que inclui casas e terras para os sacerdotes ao norte. Uma região é designada como terras e cidades para os levitas. A capital, Jerusalém, está na região sul, em torno do templo, e ao redor da cidade há campos para cultivo agrícola. Essas 3 coisas. As regiões incluem o Sagrado Distrito ao norte, onde estão as tribos de Judá, Ruben, Efraim, Manassés, Naftali, Asser e D, cada uma em seu próprio território. Ao sul do Sagrado Distrito estão Benjamim, Simeão, Issacar, Zebulon e Gade. O mundo nunca viu as profecias dadas por Deus através de Ezequiel, retratando Israel nos últimos tempos e outras nações enfrentando calamidades iminentes. Como Jesus disse, será a maior tribulação que o mundo já viu. Felizmente, Deus também promete salvar este mundo e transformá-lo em um lugar melhor. Um reino de paz, felicidade e beleza como nunca antes visto, onde o próprio Cristo reinará na terra. E como as palavras finais de Ezequiel declaram, o Senhor está presente. Ao concluirmos nossa exploração da história e profecias de Ezequiel, somos lembrados da sabedoria duradoura encontrada nas páginas da Bíblia. As mensagens entregues através de Ezequiel ressoam ao longo do tempo, oferecendo lições de arrependimento, redenção e a soberania suprema de Deus. Esperamos que você tenha achado essa jornada pela história bíblica esclarecedora e... Não esqueça de se inscrever, dar aquele like e apertar o sininho de notificação para ficar por dentro das nossas próximas histórias bíblicas. Agradecemos por se juntar a nós nessa jornada espiritual, e que as verdades atemporais das Escrituras continuem te guiando e inspirando até a próxima. Fique na paz e mantenha a fé.